Olá, eu me chamo Gleide Caroline, sou estudante do último semestre de Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas e sou bolsista de iniciação científica do Laboratório de Computação Científica e Visualização LCCV-UFAL. O presente trabalho é intitulado Modelagem de Poços Verticais de Petróleo Perfurados no Pré-sal usando subdomínios equivalentes, e desenvolvi sob a orientação dos pesquisadores do laboratório, Ricardo e Catarina Fernandes, e do professor William Lira, que é meu orientador e integra a coordenação do laboratório. Os campos de pré-sal brasileiros são compostos por grandes espessuras de rochas salinas. Essas rochas, na presença de tensões constantes, desenvolvem deformações progressivas ao longo do tempo, comportamento conhecido como fluência. Dessa forma, ao serem perfuradas, essas rochas se deformam na direção de fechamento do poço, causando problemas operacionais. Para estimar o fechamento do poço, são utilizadas simulações computacionais baseadas no método dos elementos finitos, adotando-se uma metodologia axissimétrica plana no domínio. No entanto, essa estratégia demanda um alto custo computacional. Uma alternativa mais rápida é a utilização da modelagem axissimétrica unidimensional, mas, em interface de litologias, a modelagem convencional é necessária. Alguns trabalhos buscaram unir as duas formulações, propondo metodologias para subdividir a região em subdomínios, onde em cada um deles é utilizada a análise axissimétrica plana 2D ou análise axissimétrica unidimensional 1D. Posteriormente, busca-se determinar, a partir de um erro admissível proposto, subdivisões ótimas do domínio. Sendo assim, dando continuidade a esses estudos, o objetivo desse trabalho é avaliar o comportamento das subdivisões espaciais ótimas frente a diferentes tipos de cenários, a fim de identificar padrões de particionamento e relacioná-los com as suas características físicas e geológicas. Para atingir esse objetivo, é abordada uma metodologia baseada nas seguintes etapas: elaboração de cenários fictícios para estudo de caso, definição de erros admissíveis, determinação das subdivisões espaciais ótimas para cada cenário e investigação dos padrões de subdivisão de acordo com as características dos cenários. Os cenários avaliados possuem 2.000 metros e dois tipos de litologia, alita e carnalita ou alita e taquidrita, contendo 4 faixas da mesma espessura de carnalita ou taquidrita que variam de 2 a 5 metros, totalizando 8 cenários. 4 cenários somente com carnalita e alita e 4 cenários somente com taquidrita e alita. No estudo, são considerados 3 valores de erros admissíveis, 5, 1 e 0,1%. Além disso, com base nas considerações impostas, para cada subdomínio 2D existe uma camada móvel centralizada, cercada por 2 camadas de alita com espessura D. Dessa forma, nos estudos comparativos, investiga-se como esse parâmetro D varia nos subdomínios 2D. Bom, com relação ao tempo de simulação médio, a estratégia de subdomínios possibilitou uma redução de 97% no custo computacional. Tratando-se do comportamento da espessura D nos subdomínios 2D, observa-se para o erro admissível de 5% que D não se modifica com o aumento das espessuras de carnalita, e nem com o aumento da profundidade da camada central. O mesmo se repete para os subdomínios 2D com a litologia de taquidrita. Observa-se também que o tipo de litologia não influencia, permanecendo o valor de D igual a 2 metros. O mesmo comportamento se repete para o erro admissível de 1%, entretanto, o valor de D aumenta para 3 metros. Com o erro admissível de 0,1%, observa-se que, para as duas litologias, D cresce com o aumento da profundidade. Em alguns casos, D varia com o aumento da espessura da litologia central, e, na maioria dos casos, os valores de D com taquidrita são maiores. Dessa forma, como conclusão desse estudo, tem-se que a estratégia de subdomínio apresenta uma grande eficiência computacional, a espessura D de alita no subdomínio 2D tende a aumentar com a redução do erro admissível. Na maioria dos resultados, a variação da espessura nas camadas intercaladas não influencia na subdivisão ótima do domínio. Parâmetros como cota e tipo de litologia móvel influenciam na subdivisão apenas com erro admissível de 0,1%, e, neste caso, a espessura D tende a crescer com o aumento da profundidade central no subdomínio 2D. E os valores de D tendem a ser maiores para as intercalações com taquidrita. Esses resultados são passos iniciais para a obtenção automática das subdivisões ótimas a partir das características do domínio e do erro admissível proposto, auxiliando na etapa de projeto de poços de petróleo no pré-sal. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho e muito obrigada!